Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Hoje o pastor nos deu essa oportunidade de estar também trazendo, contribuindo aqui com a pequena mensagem neste dia, né, que a gente não estamos nos reunindo na nossa congregação. E é com muita alegria, muita satisfação que eu venho também compartilhar com vocês um pouco da mensagem da parte do Senhor, né? Eu vou estar lendo para vocês uma passagem que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 19. Antes, porém, eu gostaria que todos juntos fizéssemos uma oração, né, para que Deus possa nos abençoar, nos guardar e que essa palavra venha produzir em nosso coração entendimento, né, e que nós possamos ser abençoados neste dia. Oremos todos comigo. Senhor Deus que estás no céu, Pai, entramos na Tua presença, Senhor, em mais um dia, Senhor, para Te agradecer, para Te pedir, Senhor, também a proteção nestes dias difíceis, Senhor. Pai, pedimos, Senhor, por todos nós da congregação do Monte Tabor, por todos os congregados, pelo pastor e sua família, Te pedimos, Senhor, pela nação, pelo esse estado do Rio Grande do Norte, pela nação brasileira, pelos governantes, Senhor. Pai, usa estes governantes, Senhor, para que o povo tenha paz, Senhor. Pai, neste momento em que a crise do coronavírus se alastra por todo o planeta, Senhor, também te estendemos a nossa oração em favor das nações que estão sendo assoladas por esta terrível doença, Senhor. Te pedimos isso no nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Depois de dizer isto, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrar encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhes: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele tinha dito. Quando estava desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia o seu manto pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamaram: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Esse episódio, ele é um dos trechos da Bíblia que narra a entrada de Jesus em Jerusalém, né? Ele é narrado pelos livros de Mateus, pelo livro de Marcos, pelo livro de Lucas e pelo livro de João também são narrados esse episódio aí. Então este acontecimento se dá em cumprimento a uma das profecias feitas pelo profeta Zacarias, que se encontra no livro de Zacarias 9 e versículo 9, né? Então era uma profecia, e assim como todas as outras que estavam escritas acerca de Jesus Cristo, que nós sabemos, Jesus cumpriu ela à risca, né? Todas as profecias que sobre Jesus, ele veio e ele cumpriu. Então, esse episódio, né, narra um dos últimos episódios de Jesus Cristo, ainda quando estava conosco, em que ele descia ali para Jerusalém porque ele havia de ser entregue, né, traído e crucificado ali, morto pelos nossos pecados, né? Então, o povo, ele descia no jumento em cumprimento da profecia. O povo, né, jogava ramos ali pelo caminho, né, jogavam manso e louvavam a ele com os salmos, né,
recitando, sabe, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, né, alegremente, como havia escrito lá pelo profeta Zacarias. Mas o que eu quero trazer para nossa meditação não é simplesmente essa narrativa aí desse episódio, né? O que eu quero trazer, tentar contextualizar, é a parte final deste episódio, desta narrativa, em que os fariseus, vendo que Jesus estava sendo louvado pelos seus discípulos, os fariseus chegam para ele e dizem: olha, pede para ter o povo parar de clamar aí, porque, né, pare de clamar. Então Jesus olha para ele e responde: olha, se o meu povo parar de clamar, as pedras clamarão, né? Então a mensagem que eu quero trazer para todos nós hoje, nessa parte final aí, né, eu tenho observado esses últimos dias, né, em que o mundo assolado por este coronavírus aí vem enfrentando muitas dificuldades. Eu vejo muitas pessoas, eu vejo prédios, né, eu inclusive vi um vídeo aí de um prédio em que várias pessoas nas suas janelas louvando o hino, né, cantando, orando a Deus, clamando ao Senhor, né. Lógico que isso é permissão de Deus, mas trazendo a reflexão para nós, olhando para nossos cultos de oração, cultos de doutrina, escola dominical, né, em que a gente temos a oportunidade de aprender, de buscar, de clamar ao nosso Senhor. Muitas das vezes, nós vemos às vezes até esses momentos especiais que é para a gente estar buscando, muitas das vezes esses cultos às vezes estão esvaziados, né? Então, eu quero trazer a reflexão para todos nós o seguinte: nós como cristãos que devemos, né, que temos a missão, né, de clamar a Deus, de adorar a Deus, não podemos nos calar, porque se a gente se calar, as pedras clamarão, né? Como eu citei agora há pouco a questão do vídeo do prédio em que a população estão lá clamando, louvando, adorando, né? Então fica essa mensagem aí para todos nós, né? Vamos buscar a Deus, né? Obviamente estamos fazendo isso de casa, né? Nos cultos domésticos, né? Nas campanhas domésticas. Mas vamos ficar com esta palavra, né? Nós não podemos parar de clamar ao Senhor, né? E Ele é poderoso, assim como foi para atender as orações de Moisés, que repreendia aquelas pestes que vinham lá para o Egito. Ele hoje é o mesmo para fazer o que fazia na época de Moisés, né? Então, agradeço a oportunidade e que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Em nome de Jesus Cristo.